falaria no começo da competição que o Fluminense estaria nas quartas de final? Nunca. Quem que nós falamos aqui? Flamengo. Aonde o Flamengo tá? Chupando o dedo, para não dizer, chupando o cotovelo. Diga-se. Bem-vindo a mais um vídeo. Então, nesse vídeo aqui, já como vocês viram aí no preview, vamos ver a reação do Neto e os demais comentaristas do vídeo, a vitória e ao massacre que o Fluminense fez contra a Inter de Milão. Então, bora seguir pro vídeo aí. Nesse futebolês, que o Al Hilal ganharia do Manchester City. Fala um só, um comentarista, um apresentador, um narrador, mas nem a torcida dos caras. E aí vem o Fluminense. Quem que falaria no começo da competição que o Fluminense estaria nas quartas de final? Nunca. Quem que nós falamos aqui? Flamengo. Aonde o Flamengo tá? Chupando o dedo, para não dizer, chupando o cotovelo. Diga-se de passagem, chegaram no Rio de Janeiro hoje, sem ninguém, sem nada, e tá o Renato Gaúcho lá dando entrevista, irmão. Que por sinal eu toco o hino do Fluminense. Vou tocar o hino do Fluminense pra minha sogra. Daí, ó, pra máquina tricolor, pro casal 20, que era o Washington e Assis, né? Pra Romerito, pra Superézio, pra Rivelino, pro Branco, pro Tato, né? Pra Carlos Alberto Pintinho, um dos maiores volantes da história. Toca o hino do Fluminense. Nós jamais acreditaríamos. E aí veio uma parada. Pode tocar o hino. E tem uma parada. Pô, e aí o Fluminense veio tão forte e ainda torce contra o Manchester City, dá certo a torcida. Entra o Al Hilal, que é um time bom. Bom. Não é muito também, não, mas... E aí o Fluminense podendo ir pra final. Pra final do Mundial. É pra semi. E aí brigar com o Palmeiras se passar do Chelsea. Essa chave, o Palmeiras, pra mim, é o favorito. O Chelsea com o Al Hilal e com o Fluminense. Aí da outra, aí você tem Juventus, Real Madrid, e aí vamos ver que... Rapaziada, essa foi a opinião do Neto aí a respeito do Fluminense, que acabou passando contra a Internacional, né? E agora vai pegar o Al Hilal, também outra surpresa que ninguém esperava, que acabou ganhando do Manchester City, né, num jogo louco pra caramba, que acabou indo pra prorrogação e eles acabaram ganhando com 3 gols de brasileiro, né? 2 do Marcos Leonardo, que jogava no Santos, e um do Malcolm, que jogava no Corinthians, e foi isso aí. Então ele acabou comentando sobre isso aí. Então bora ver a reação agora do Jorge Igor falando a respeito do jogo do Fluminense aí. A Renato, o que é de Renato. E o que ele fez ontem, o Renato Gaúcho, é a prova de que aquele personagem cansativo, né, que o Renato incorpora, aquela imagem que ele vende, não é a imagem real. Ele não é esse treinador. Ele quer vender algo menor do que ele realmente é. Eu não entendo, mas cada um com suas personagens. Dessa personagem, né, porque é no gênero feminino mesmo a palavra, do Renato Gaúcho. O Renato, ele sempre teve uma coisa meio boleirona, faz parte ali dessa persona, né, desse CNPJ do Renato Gaúcho, né, de um cara boleirão, né, que fala a língua dos caras, que gosta de recuperar jogadores que dão como perdidos. E dentro dessa personagem tem uma coisa assim de se vender como não um anti-estudo, mas um treinador que coloca isso em segundo plano. E quem joga da maneira como o Fluminense jogou ontem, quem muda o sistema no meio de uma competição como essa, como o Renato mudou ontem, quem faz os seus jogadores se entregarem como o Renato conseguiu ontem, quem tira todos os espaços dos principais jogadores da Inter, como o Renato conseguiu fazer ontem, é muito estudioso. Claro, não estou vendendo aqui que o Renato da noite para o dia virou o Klopp, virou o Guardiola, em termos de estudo. Mas o Renato sempre, apesar de vender o contrário, e aí eu estou dizendo por já ouvir de pessoas do bastidor do futebol, o Renato sempre estudou seus adversários, o Renato sempre teve equipes de scout muito competentes, analistas de desempenho ao lado dele muito competentes, que sempre prepararam materiais detalhados, robustos e ajudaram
o Renato na elaboração do plano de jogo. Sempre, sempre. Só que ele vende um negócio que eu acho que muitas vezes o afasta de postos maiores. Eu acho que, por exemplo, o Dorival Júnior assumiu a seleção brasileira, certo? O Dorival Júnior foi campeão de Libertadores, o Renato, recentemente, também foi campeão de uma Libertadores com o Grêmio, que jogava um belo futebol. O Renato, em discussão... E também é válido falar que o Renato também, em todas as passagens deles, ele teve um bom trabalho, apesar de, na última passagem dele no Flamengo, ele ter perdido a Libertadores, mas não foi uma decisão de Libertadores perdida pelo técnico ter escalado mal o time, ou alguma coisa do tipo. Foi um erro do Arias, não sei se quem lembra aí, mas o Arias acabou errando e deixou o Daverson na cara do gol, e ele acabou fazendo gol, né? Aí o Flamengo acabou perdendo aquela Libertadores, mas não foi erro do técnico até então. Sérias sobre seleção brasileira, eu pelo menos nunca coloquei. Pela competência do Renato, eu acho que mais pela personagem, né? Eu acho que mais por isso, por esse combo, do que necessariamente por falta de capacidade de estar lá. Entendo que a seleção brasileira precisa de profissionais do topo, né? Acho que o Carlo Ancelotti, acho que os treinadores brasileiros, nós esgotamos as possibilidades, pelo menos agora, tentamos de tudo, treinador reativo, treinador ofensivo, treinador paizão, tentamos de tudo. O momento não era mesmo para o Renato, agora, 2025. Mas acho que em outros momentos o nome dele poderia ser mais fortemente considerado, até mesmo dentro da CBF, e eu acho que essa figura, esse combo midiático também do Renato Gaúcho atrapalhou. Eu acho que isso mais atrapalhou a carreira e a avaliação do próprio Renato do que ajudou. E eu confesso, muitas vezes isso poluiu a minha análise. Muitas vezes, por mais que eu soubesse que o Renato, no fundo, estudava os seus adversários, sempre, sempre, mas isso polui a análise pela imagem, é o famoso ser e parecer, é muito importante ser e parecer. E o Renato... Rapaziada, então... essa foi a opinião aí do Jorge Igor a respeito do técnico do Fluminense. Igual ele fala aí, né? Acaba falando no vídeo aí dele aí, na reação dele, o Renato parece que quer transparecer para as outras pessoas que ele é um cara descolado, que ele não liga pro adversário, que ele não estuda, mas como foi citado no vídeo aí, ele tem uma baita de uma equipe de scout, né? E como eu falei anteriormente também, ele, em 2 clubes ele chegou à final da Libertadores, acabou ganhando no Grêmio, e no Flamengo tropeçou na final aí, mas não por falha dele, por falha do Andreas Pereira. Então essa foi a reação aí do Jorge Igor. Bora pra próxima. Vamos ver aí agora a reação do Fred Caldeira falando do Fluminense. Em campo, muito bem estudada, muito bem executada e ousada, arriscada, espelhando o esquema tático da Inter de Milão, coisa que o Fluminense não joga. O Fluminense não joga com 3 zagueiros. Não lembro a última vez que o Fluminense começou uma partida com esse esquema tático, e foi muito, muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem estudado e muito bem executado por esses jogadores que a gente estava vendo nas imagens até aqui. E ainda naquele momento de sofrimento, o Fluminense conseguia, como você falou, criar meias chances ali, que você pensava, cara, se esse passe vai, o Lima finaliza uma bola que ele poderia ter passado para o Arias, aqueles passes que deixam a desejar, mas aí o Hércules veio para dar o tom, né? Para dar o tom da vitória hercúlea e heróica do Fluminense. Ô Fredinho, a gente tem tantos detalhes, tantas histórias a serem contadas e a serem destacadas, a gente não vai conseguir destacar todas, porque, assim, difícil falar um jogador do Fluminense que não tenha sido heróico, que não tenha sido... E vendo o jogo, cara, deu agonia com o calor, dava pra sentir o que os caras estavam sofrendo, cara, dos 2 times, assim, tava muito quente e dava pra ver isso, dava pra, assim, tava agoniante. E
todos os jogadores do Fluminense foram, eu acho que maravilhosos. Claro que a gente teve vários destaques. Mas antes de chegar nas individualidades, cara, o Renato, ele... Muita gente aqui, aliás, muita gente continua ridicularizando o Renato e continua falando, deu sorte. Ah, quem foi o técnico foi o Thiago Silva. Ah, é fanfarrão mesmo. Ah, enfim. E o Renato, ele é um personagem da bola. E é um grande personagem da bola. Mas conforme ele mesmo disse ontem, ele estuda também. Eu não acho que o Renato passe as férias dele estudando, né? Não tem cara que faz O isso, Renato, ele não sai por aí fazendo curso nas férias. Ele tem uma maneira diferente. Mas ele tá lá numa competição, pô, o Renato não é o jogador que ele foi um dia, de ir pra noite, Pô, ele tá lá, né, treinando o time dele e se preparando pro jogo seguinte, como ele muito bem fez, como esse jogo que foi contra a Internazionale. E quando aqui ficou a história do, o Ancelotti não vem mais, e o JJ querendo e tal, rapaz, eu falei aqui que pra mim tinha que ser alguém que chegasse e tivesse um impacto, que tivesse ali como controlar os jogadores, como tirar algo diferente dos jogadores, que não seria só tática, seria também tática, evidentemente. Cara, quando eu falei aqui que o Renato seria o meu nome brasileiro para assumir a seleção, o que choveu de crítica aqui, e continuam chovendo agora, cara, o Renato, ele tem esse... Ele consegue fazer esse equilíbrio de tática e você não vai ver. Porque tem uma geração aí, ele não fala o terço final, ele não fala box to box, ele não fala... E deixa essa galera maluca, deixa essa galera louca. Mas ele tem um equilíbrio, cara, de tática, do jeito dele, com ser líder e saber lidar com a boleirada e com o elenco dele, que é um negócio muito sério, Fredinho. Essa aí foi a reação do André Heine e do Fred Caldeira, falando a respeito aí do Gaúcho, né? Que na realidade mesmo, igual nós estamos vendo ao longo do vídeo aí, o Renato é um cara que sempre recuperou o jogador, né, gente? Se você parar pra pensar. Tem vários jogadores aí que em outros clubes não surtiam efeito, não tinham resultado, eram desacreditados, e ele sempre contratou esses jogadores e colocou os caras pra jogar e os caras deram resultado, né? Então bora aí ver a reação do Felipe Neto aí agora. Felipe Melo, que terminou a passagem dele pro Fluminense e aposentou, né, rapaziada? Bora ver o que ele falou a respeito do jogo aí. É o 0-1 da P toda. E a mancana é Arias. Fora do comum. Fora do comum. Craque, fora do comum. O trio de zaga hoje jogaram muita bola, sobretudo o Ignacio. Que futebol do Ignacio hoje. Jogou muita bola. Agora, quando eu defendi o Hércules, né? Teve papagaios de pirata aí que falaram um monte de besteira, né? Tá vendo só? Garoto super profissional, fazendo gol, Copa do Mundo de clubes. Agora que falar do Fábio, hein? 44 anos de idade, defendendo do jeito que tá defendendo. O jogo tava 1-0, ele fez uma defesa, uma jogada rápida na finalização do Lautaro Martínez, que a gente não vê todo dia não, tá? Esses caras... Pô, rapaziada, uma coisa que eu nunca entendi, velho. Por que o Fábio nunca é convocado pra seleção, cara? Se alguém souber aí, se alguém tiver alguma ideia, alguma informação, deixa no comentário aí. Por que esse cara nunca foi pra seleção, cara? Realmente eu não entendo, velho. Porque ele sempre foi Alô? Ele sempre foi um jogador que teve muito destaque no clube. Na época do Cruzeiro era um muito bom goleiro. Depois ele saiu do Cruzeiro e foi pro Fluminense. Continuou sendo um ótimo goleiro. Ele sempre teve um destaque e sempre foi um bom goleiro, mas eu nunca vi ele ter uma chance na seleção, cara. Por que será, velho? Tudo bem que em 2002 ele tava novo, mas em 2002 tinha o Rogério Ceni e o Marcos, tudo bem até aí.
Mas em 2010, ele podia ter ido, gente. Em 2014, em 2018. É sempre a mesma desculpa, né? Ah, o cara tem 35 anos, ele tá velho. Ele chegou nos 40. Ah, o cara tem 40 anos, ele tá velho, o cara continua pegando. Ele vai entrar nos 45 anos e não teve a chance até hoje na seleção, né, velho? Que negócio mais estranho. Demonstrando que futebol não tem idade, sabe? E eu continuo na mesmo pensamento. Mas por que o Fábio ainda não tem? No 44 anos, ele tinha que estar na seleção brasileira. Ele fez uma defesa, uma jogada rápida. O Lautaro Martínez finalizou rapidamente. Ele fez a defesa e foi crucial para o jogo. Seria 1-1. Pelo amor de Deus, gente, esquece a idade. Leva o cara para a seleção, pô. Pelo amor de Deus. Que vitória do Fluminense, que vitória. Todos os atletas de parabéns. Se a convocação fosse hoje, e hoje a gente tem um cenário de Militão sem condição, Bremer sem condição, Magalhães sem condição. Magalhães sem condição, hoje eu Tem levaria total ele. condição Hoje eu de levaria jogar. ele com certeza. Agora, o que vai ser daqui a um ano, com o Militão recuperado, Com a idade mesmo do time. Aí o Ancelotti achou o Alexandre aí que se firmou, Bem, que é uma figura a mais, né? mas Hoje eu levaria. se a Copa começasse amanhã, Daqui a um ano a gente vê. desespero, Pensando com a para cabeça do desespero Ancelotti, para será que desespero de ele algumas leva? pessoas, Eu acho que sim. se a Copa fosse amanhã, começasse amanhã, eu levaria ele entre os Ancelotti quatro. Quem olhar pro Thiago, pelo que ele tá jogando, dificilmente ele fica fora da seleção. É um cara que dispensa comentários. Claro que ele já tem uma certa idade, mas eu acho que isso só dificulta para ele quando estamos no Brasil ali, cada 3 dias, viagens, clima diferente. Mas é um cara que, passa o dia praticamente se recuperando, cobrando a recuperação dos outros. Então, é o líder, como o Renato fala, ele é um treinador ali dentro de campo. É um cara que a gente procura sempre estar ouvindo. Eu não sei o que o Fluminense poderia ter feito mais do que ele fez no jogo de hoje. E isso, para mim, é uma atuação praticamente irretocável. Porque eu só posso esperar das equipes aquilo que elas realmente podem fazer. E o Fluminense hoje, como disse o Jean, e eu concordo muito com o Jean sobre o Renato, mas muito mesmo. Porque ele trabalha em cima das virtudes da Inter, do que sobrou da Inter de Milão forte ao longo da temporada, que são os lados do campo. A Inter joga com 2 jogadores, 2 atacantes, ele coloca um trio de zaga ali, reforça por dentro o meio de campo para ter mais pegada, com 2 jogadores de bastante pegada e um terceiro que pega bastante, que é o Nonato. Dá liberdade para o John Arias, que vai ajudar na marcação e que podia jogar de qualquer lado do campo. E isso é imprevisível para o técnico adversário. E o centroavante, o Cano, faz a sombra ali e espera uma bola bem posicionado para fazer o gol, como aconteceu logo no início do jogo. A estratégia foi perfeita. Essa capacidade de adaptação de um técnico para um jogo como esse é uma coisa que eu aplaudo, porque não é a nossa pauta. Eu gostaria de ter visto isso ontem no Flamengo. Tá? Rapaziada, essa aí foi a opinião do jornalista da ESPN e também dos jogadores do Fluminense a respeito do jogo de ontem, né? Falando um pouco aí do Thiago Silva também, que merecia vaga na seleção também. E a respeito também do Renato, né? Como ele lidou com a Inter. E, sendo bem sincero, eu achei que, apesar dele ser um técnico midiático e isso trazer um pouco de coisas ruins para ele em questão da opinião pública, eu acho que o Renato é um cara, um bom técnico, cara. E conseguiu a vitória aí agora pelo Fluminense, né? Vai disputar agora contra o Al Hilal uma vaga na semi. Espero que o Fluminense ganhe. Deixar o like no vídeo, compartilhar e comentar aí porque que vocês acham que o Fábio nunca foi convocado pela seleção. Aparece aí mais vezes, rapaziada, que eu posto vídeo todos os dias aqui no canal. Então chega aí, comenta aí, compartilha. Valeu, falou, é nóis e fui.